Vou te provar quem vence uma batalha até a morte entre Thanos vs Freeza, então assista o vídeo. Existe um tipo de loucura que se disfarça de sabedoria. Um amor tão distorcido que se manifesta através da aniquilação absoluta. Ele não busca poder por vaidade, mas por convicção. Cada mundo destruído é sua mente retorcida, um ato de piedade cósmica. Thanos da Marvel Comics é o titã louco obcecado pelo equilíbrio universal e pela conquista do amor através da morte em massa. A salvação exige sacrifício e ele está disposto a exterminar metade da existência para provar seu amor à própria morte. O Titã Louco consegue reagir a Capitã Marvel facilmente durante o combate. Também pode reagir a um dos arautos do Galactus mais rápido de todos, o Caído. Capaz até de se defender da energia cósmica do Surfista Prateado a queima-roupa sem dificuldade. É massivamente acima da luz, pois se mostrou superior ao próprio Surfista em velocidade. Até consegue acompanhar o Hospedeiro da Fênix em batalha. E evita ataques do Corredor amplificado pela Joia do Espaço, que ignora a distância completamente. Ou seja, sua velocidade, principalmente em reação, está na escala massivamente acima da luz, ou até maior. O Titã aguenta múltiplos golpes do Surfista Prateado do futuro, o mesmo que deu one shot no Motoqueiro Fantasma Cósmico. Possui regeneração absurda, podendo se recuperar mesmo se for reduzido a um esqueleto. Aguenta ataques de um Portador da Fênix sem ser destruído. Também resiste a ataques de seres abstratos amáveis como a própria morte. E ainda sobrevive a ataques de Skyfathers como Odin, capaz de abalar o multiverso infinito numa luta como efeito colateral. Não só isso, mas aguenta os golpes do Thor, pai de todos, que está no mesmo nível de poder que Odin. A durabilidade pode se estender facilmente a níveis multiversais. O Titã Louco tem diversos hacks no arsenal. Pode controlar mentes poderosas como a do Hulk sem grandes esforços. Consegue transformar outros em pedra sólida. Também cria campos de forças tão poderosos que impedem por um momento a influência de Bioraio Beta sobre o Stormbreak. A telecinese é tão forte que pode atacar inimigos usando asteroides massivos como projéteis. Pode se teletransportar livremente. Tem manipulação de morte fortíssima, a ponto de impedir que outros morram ou causar morte permanente para seres do Cancerverso, onde a morte não existe. Thanos pode casualmente destruir um planeta enquanto está lutando. Já conseguiu enfrentar sozinho e ter vantagem sobre Thor, Adam Warlock, o Coisa e Hércules ao mesmo tempo. Ficou igualado ao Thor usando a Joia do Poder, sendo que o Thor base consegue aguentar o peso de dezenas de planetas pressionados contra ele. Também se igualou a Atene, seu filho, com a Força Fênix numa batalha que destruiu um planeta sem querer. Conseguiu lutar contra Tyrant, que lutou uniformemente com Galactus, enquanto galáxias eram destruídas como efeito colateral. Enfrentou o Rei Thanos, que matou Galactus, Celestiais e até manifestações dos abstratos. E ainda foi capaz de bater de frente com o Adam Warlock, fortalecido pelo poder do Tribunal Vivo. Ele é bem diferente do cinema, você não acha? O mal puro não precisa de justificativas. Ele simplesmente existe, refinado em crueldade, polido em sadismo implacável. Ele é a tirania encarnada, o imperador galáctico que transforma terror em arte e destruição em espetáculo de sua superioridade. Freeza de Dragon Ball Super é alguém cuja maldade parece ser parte de sua natureza. Universos inteiros se curvam aos seus instintos, porque perdão é fraqueza e ele reina através do medo que nunca morre. O Imperador do Universo é extremamente veloz, especialmente quando falamos de sua velocidade de reação. Consegue reagir tranquilamente ao Goku pós-batalha contra Bills. O tempo de reação é tão absurdo que ele consegue reagir até ao teletransporte durante o Torneio do Poder. Já em sua forma final, podia acompanhar o Disco mesmo ele usando uma técnica que aumenta a velocidade 1000 vezes instantaneamente. Mesmo o Disco se movendo na velocidade da luz e podendo usar essa técnica, o Tirano ainda conseguiu reagir normalmente. É muito mais rápido que o Goku Instinto Superior completo, que já tem tempo de reação acima da velocidade da luz. Esse Goku já era muito superior ao do Torneio do Poder, que por sua vez superava o Jiren, que já era muito superior ao Golden Freeza, que reagia ao disco indo além da velocidade da luz. Ou seja, o Black Freeza é massivamente superior à luz, tanto em reação quanto em velocidade de combate. Talvez um dos pontos mais fortes do Imperador seja justamente sua durabilidade absurda. Mesmo enfraquecido, consegue aguentar a explosão de um planeta inteiro sem morrer. Ferido e debilitado, resistiu a uma surra do Vegeta em Super Saiyajin Blue. Como o Golden Freeza, aguenta vários golpes daquele em seu modo Berserker sem cair. Tancou o soco máximo do Goku em Super Saiyajin Blue. É capaz de aguentar golpes diretos do Jiren.
Aliás, durante meia hora inteira ele aguentou uma surra do Broly. Vale lembrar que Broly Super Saiyajin venceu facilmente o Goku e Vegeta em Super Saiyajin Blue pós torneio do poder juntos. O Hakai do Sidra, feita com uma pequena parte do poder, não foi capaz de matar o Golden Freeza, que acabou dominando aquela energia, e o Hakai é a energia da destruição que apaga alvos da existência. Em sua forma final, astronomicamente mais fraca que a dourada, sobreviveu a um soco do Topo Hakaishin, que foi declarado ter poder no nível de um deus da destruição. Sobreviveu a um Hakai do Topo que gerou uma distorção tão poderosa que afetou o mundo do vazio, um lugar potencialmente infinito. Isso é realmente impressionante. Em sua forma Black é mais durável ainda, estando em níveis baixos multiversais no mínimo. O tirano é absurdamente forte. Em sua forma final já é poderoso bastante para bater de frente com Goku, que havia treinado com Whis. Uma disputa de força entre os dois guerreiros gera tanta energia que simplesmente esfarelou uma área enorme. Vence facilmente os Saiyajins do Universo 6. Com um golpe casual, nocauteou brevemente o Gohan místico. Com um soco bem dado, nocauteou Goku Blue, bem mais forte do que aquele que havia enfrentado antes. E fica muito, mas muito superior como Black Freeza. Dessa forma, matou Gas com um único golpe, sendo que esse mesmo Gas aguentou tudo que Goku e Vegeta e Granola no máximo tinham para oferecer. Sem a menor dificuldade, foi capaz de vencer com um único golpe o Goku com instinto superior completo e o Vegeta Ultra Ego. Esses dois são capazes de aguentar de boa uma luta contra adversários como Jiren, Moro, Granola e Gas, porém foram derrotados com um único golpe pelo Black Freeza. Como se já não bastasse todo esse poder, ele ainda tem vários hacks no arsenal. Possui telecinese avançada, foi capaz de restringir o Jiren por alguns instantes usando isso. Pode lançar suas energias de várias maneiras diferentes, até mesmo em forma de discos que são tão afiados que pode cortar o próprio Freeza, que aguentou a explosão de um planeta mesmo com metade do corpo destruído e quase morto. E em sua forma dourada, esse ataque deve ser similar ao do Goku Blue, que corta o metal do torneio do poder mais resistente que o metal mais duro do Universo 7, como se fosse papel. O Imperador é extremamente poderoso, foi mencionado sendo capaz de enviar onda de choque pela galáxia inteira. O Goku estava pensando que iria morrer para o Golden Freeza, sendo que o Goku em Super Saiyajin God, tanto no anime quanto no mangá, colocou Macrocosmo em risco na luta contra Bills. E o Super Saiyajin Blue é o God em Super Saiyajin, ou seja, com poder aumentado em 50 vezes. Segundo Whis, Freeza e Goku estavam no mesmo nível naquele momento, e fica mais poderoso como Black Freeza. Ele deve estar próximo aos níveis do Gogeta e do Broly, que foram capazes de quebrar paredes dimensionais com suas energias. Black Freeza é astronomicamente mais poderoso que Gas, Goku, Vegeta e Granola no máximo, sendo que nesse ponto eles já estavam muito mais poderosos que no torneio do poder, e mesmo assim nem chegavam perto de serem páreos para o Black Freeza. Aparentemente ele tem um poder próximo de um deus da destruição. A batalha foi insana, mas Thanos vence e o motivo é simples. Freeza em sua forma Black pode até ter um ataque maior que Thanos, mas o problema é a defesa de Thanos, que pode aguentar consistentemente ataques bem mais fortes do que até mesmo os do Zeno, se duvidar. E o ataque do Thanos não deixa a desejar, podendo atacar seres com joias do infinito, por exemplo. E o Freeza gasta energia muito mais rápido que o Thanos. E se o Thanos tiver acessórios, nem luta teria, como a Manopla do Infinito, que ele já conseguiu afetar o Beyonder Helm, e o Cubo Cósmico, que é basicamente o poder de Beyonder. Veja a batalha que deixei no card, pois quem vence hoje é Thanos.